Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia muito especial, com muitos acontecimentos importantes e algumas bizarrices que eu vou comentar aqui com vocês. Você já deve imaginar quem são os autores dessas bizarrices. Aqui do nosso lado, no nosso vizinho Chile, estão acontecendo eleições presidenciais. O que está acontecendo ali vai servir de grande ensinamento, ou nos trará grandes ensinamentos para aquilo que vai acontecer no Brasil no ano de 2022, nas eleições que nós teremos aqui, em outros países também, como na Colômbia, que eles vão ter eleições em 2022 também. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso encontro de hoje, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva, você aqui é muito bem-vindo, dê um cliquezinho para você fazer parte aqui do nosso portal, participe sempre dos nossos chats, que eu sempre abro antes das 17 horas aqui todos os dias, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Mais uma vez eu gosto de frisar, não esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante para a gente chegar a mais pessoas como vocês. Antes de entrar aqui nos temas principais, eu quero relatar uma experiência. Ontem eu estive no supermercado fazendo compras. E eu fiquei o tempo todo com uma interrogação a cada produto que eu vi a alteração de preço ali, né? De uma semana para cá, de um mês para cá, né? Bolsonarista vai ao supermercado? Essas pessoas estão vendo a realidade do nosso país e não acham que o Bolsonaro tem responsabilidade de absolutamente nada? Essas pessoas ainda acreditam naquilo que o presidente diz? O cara vai comprar ali, pegar um produto para botar no supermercado, no carrinho, ele fala, isso aqui está assim porque a política do fica em casa. O combustível subiu por conta da política do fica em casa. Eu estou desempregado por conta da política do fica em casa. Tudo é a política do fica em casa. Os outros países do mundo estão tocando as suas vidas, mas aqui a gente fica preso nessa coisa. De concreto, o que fez o governo Bolsonaro a favor da economia global do nosso país, para gerar empregos, a não ser vender com apoio de lacaios que estão dentro desse governo, representando cada vez mais interesses transnacionais aqui no nosso país. E o Bolsonaro, como eu tenho dito a vocês, ele não ajuda, né, nem mudar alguma coisa da imagem dele. O jornal ontem que estava fazendo uma avaliação das pesquisas, os jornais, né, que estavam fazendo uma avaliação das pesquisas de opinião pública, apresentaram situações que são curiosas. Diz o texto aqui do jornal Folha de São Paulo. São 26% os que dizem confiar às vezes no que diz o presidente e 13% os que confiam sempre. Então a gente tem 13% que confiam sempre no presidente da República. Ou seja, 87%, os restantes da população brasileira, não confiam em hipótese nenhuma e 26% confiam às vezes. Gente, como é que é confiar às vezes em alguém? Você confia às vezes no cara que cuida do freio do seu carro? Será que as empresas aéreas confiam às vezes no mecânico de helicóptero? Você confia às vezes num cirurgião? Você confia às vezes no padre? Você confia às vezes no pastor? Como é que é isso? Então, ou você confia ou você não confia. Se você confia parcialmente, a premissa é que você não confia. Então, gente, a figura do presidente da República é uma figura absolutamente desacreditada, uma pessoa absolutamente considerada mentirosa para a maior parte da população brasileira e para o planeta também. E a gente vai vendo todo tipo de crítica vindo por todos os lados. E o presidente da República, gente, em breve ele vai perder a sua capacidade eleitoral, vai perder direitos políticos, porque as condenações que recairão sobre ele, quando ele não for mais presidente, vão criar esse obstáculo para ele e para muitas pessoas da sua família. Polícia Federal descobre o que todos já sabem, editorial do Estado de São Paulo de ontem. Polícia Federal conclui que aquilo que o Brasil inteiro viu. Bolsonaro mentiu ao afirmar que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Indigno de confiança é o presidente. Eles colocam um relatório da delegada da Polícia Federal que mostra que o Bolsonaro fez aquela live contra as urnas eletrônicas consciente que estava falando uma mentira. E as pessoas que estavam com ele ali também praticaram esse ato. E em muitos casos ali isso pode ser considerado crime por várias vertentes, mas uma coisa a gente já sabe. É um crime de responsabilidade que pode provocar uma perda de direitos políticos do Bolsonaro um pouco mais para frente. E aí, dentro dessas bizarrices todas que eu vou comentar com vocês, a gente vê aqui o canal bolsonarista que faz uma espécie de dia a dia do presidente. É muito bizarro, gente. O Bolsonaro vai na igreja, aí ele fala uma coisa lá, Bolsonaro falou uma coisa. Aí ele não fala, Bolsonaro não falou tal coisa. É assim, uma coisa tão tosca. E isso tudo nos mostra como nós estamos patrocinando uma república de pessoas que odeiam trabalhar a favor do nosso país. Percebam aqui o relatório aqui
desse canal bolsonarista de onde está o presidente num país repleto de crises. Jair Bolsonaro aproveitou o sábado em Guarujá, litoral de São Paulo, onde descansa, para realizar um passeio de lancha, entre outros momentos. O local ali tem se tornado visita tradicional do presidente, que dessa vez esteve acompanhado no passeio de lancha do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Aquele das flexões de braço, olha a cara dele, cara muito sorridente, né? Muito feliz ali, andando de lanchinha com o presidente, né? Bolsonaro, que chegou na cidade no início da noite desta sexta-feira, dia 17, o presidente deve ficar no local até quarta ou quinta-feira, e Bolsonaro... Gente, o Bolsonaro chegou para descansar, ele é um homem que trabalha muito, tem dia que ele trabalha até 5 horas num único dia, né? Na verdade, ele só faz campanha política para cima e para baixo, né? E você que está aí no supermercado, você está vendo o que significa a preocupação do presidente com você, ou seja, absolutamente nada, ou seja, alguma coisa está piorando a nossa vida. Pois bem, o Bolsonaro chegou lá dia 17 e deve sair na quinta-feira. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gente, uma semana de bobeira antes do Natal. E aí entra o Natal, entra os dias ali, vai dar uma emendada também, e nós ali com todo tipo de sufoco. Muitas pessoas que receberam o 13º no meio do ano não vão receber o 13º. A gente está vendo que o volume de compras de final de ano diminuiu bastante aqui no Brasil em relação a anos anteriores, mas muitas pessoas ainda, ou pelo menos 13% da população ainda consegue acreditar na figura do presidente da República. A gente vai vendo que muitas pessoas se desiludiram e saíram do Brasil. Hoje a matéria no Estado de São Paulo muito preocupante, cresce o número de brasileiros fora do Brasil. Classe média foge da crise e da violência. Gente, o Brasil teve mais de 600 mil pessoas que saíram do nosso país só no governo Bolsonaro. Mais de 600 mil pessoas. E ele fica ali, o povo fica mandando a gente ir para a Venezuela, né? O povo está indo para outros cantos, porque a situação aqui não está nada alegre para quem está enxergando a realidade de fato aqui no nosso país. E a gente vai ter muito trabalho para reverter isso. A gente não pode achar que tudo no Brasil, o povo brasileiro já se esgotou dessas histórias, porque, gente, as forças políticas que dominam países como o nosso não largam o osso facilmente. Essas pessoas fazem de tudo para manter os seus privilégios sempre. Se a gente vê esse livro aqui do Laurentino, que eu já comentei com você, Escravidão, você estudando a escravidão no Brasil, você vê que as elites econômicas do nosso país, escravocratas, fizeram de tudo para retardar a abolição da escravidão. O Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão. E se depender desses descendentes escravocratas que estão na elite econômica brasileira, o Brasil será o último país do planeta a dar algum tipo de justiça social para o povo brasileiro. Eles querem cada vez mais se utilizarem do Estado, concentrarem privilégios e concentrarem recursos, sobretudo recursos oriundos ou facilitados pelo Estado brasileiro. Pois bem, no campo ainda das bizarrices e dos problemas que a gente vai ter que enfrentar, as coisas vão ficando evidentes de quem é que está na República Brasileira, e isso pode ajudar a gente a desmascarar essa turma toda, né? A gente vai vendo, por exemplo, aqui o Paulo Guedes, vou começar com ele aqui, na coluna hoje do Lauro Jardim. Gente, eu passo rapidamente aqui o jornal para vocês aqui, porque eu acabo lendo as matérias, né? O Lauro Jardim está dizendo o seguinte, que Carlos da Costa, da Secretaria da Produtividade e Competitividade, está sendo nomeado por um cargo criado pelo Paulo Guedes para ser uma espécie de adido, que ninguém sabe o que é, adido especial do Itamaraty. Ele vai ganhar 18.300 dólares por mês, né? É uma graninha caprichada, né? E ele vai levar junto um assessor para Washington, que vai ganhar 12.800 dólares por mês também. Como vocês podem ver, nós temos gente abocanhando o Estado de tudo quanto é forma, né? Por que Paulo Guedes não arruma um emprego para esse senhor aqui numa instituição privada? Está indo ali para ganhar dinheiro às custas do erário público. Outra matéria também, que veio a público hoje, né? Reforçando aqui aquilo que a gente já sabia. Casa Civil contradiz Damares sobre voo com parentes de Michele, mostrando aqui que a Michele lotou um jatinho da FAB para levar as suas amigas, as suas parentes, para o aniversário do Augustinho Fernandes, que é o maquiador, cabeleireiro da senhora Michele Bolsonaro. Isso pago com o nosso dinheiro, né? Isso pode dar um ressarcimento mais à frente.
Uma outra figura também que não sai do noticiário, porque ele é muito falastrão, gosta de cantarolar contra ladrões, mas aqui tudo indica ele está muito amigo de ladrões hoje. Me refiro ao general Heleno. Nessa coluna aqui do Bernardo Melo Franco, do Jornal de Hoje, ele traz a seguinte informação. O lobby do general Lexotan. Ameaçar a democracia e escancarar a Amazônia para o garimpo não são os únicos passatempos de Augusto Heleno, o general Lexotan. Nas horas vagas, ele também atua como pistolão em favor de amigos e assessores. O ministro agora quer promover a embaixador um diplomata lotado em seu gabinete no Planalto. O lobby já foi registrado no protocolo do Itamaraty. Em ofício timbrado, o general Carlos Penteado, secretário executivo do GSI, disse que Alcina Júnior é amplamente conhecido e admirado pelas Forças Armadas. Informou que Heleno vai procurar o chanceler Carlos França para reiterar o pedido pessoalmente. A próxima rodada de promoção de diplomatas está marcada para janeiro. Então, o Heleno fazendo aqui um lobby para colocar uma pessoa na condição de embaixador, porque a pessoa tem muita credibilidade nas Forças Armadas. Vamos a mais bizarrices? Olha aqui o que aconteceu no dia de ontem aqui no Rio de Janeiro. A gente teve aqui um evento com essas figuras aqui, o Daniel Silveira, né, deputado que ainda está cumprindo uma sanção, né, penal, junto com Queiroz. Queiroz reaparece e é tratado em evento que reuniu bolsonaristas. Olha o nome do evento. Ex-assessor de Flávio, esse homem impoluto, que ganhava muito dinheiro vendendo cafezinho, chocolate, comprou mansão, né, vira atração no Congresso politicamente incorreto. Os caras fazem um Congresso do politicamente incorreto, né? Que poderia ter o presidente da República ali como o paraninfo, né? Do presidente incorreto, o ser humano incorreto, o ser humano antirrepublicano, o ser que é pago com dinheiro público de uma forma incorreta, né? Para fazer aquilo que todo mundo acha que deveria ser correto e não é. Bom, e aí, para finalizar o capítulo aqui das bizarrices, aqui a coluna do Hélio Gaspari nos mostra que o Bolsonaro, em 2018, se encontrou junto com o Paulo Guedes, né, através de uma entrada pela cozinha do Copacabana Palace com o senhor Sheldon Adelson. Ele veio ao Brasil com dois objetivos: obter a promessa de instalação da Embaixada Brasileira em Jerusalém, e tratar da abertura de cassinos em cidades turísticas. Adelson, grande financiador do Partido Republicano nos Estados Unidos, tinha cassinos em Las Vegas, Singapura e Macau. E o Flávio Bolsonaro, o Flávio da Mansão, ele teve também em Las Vegas com o deputado Hélio Negão, conversando lá com o pessoal de cassino para tentar trazer cassino aqui para o Brasil. O Hélio Gaspari fala bastante como é que teria sido esse encontro na coluna dele, né? Bom, e aí a gente salta dessa situação toda das bizarrices para a nossa situação lateral aqui do país vizinho, que tem a ver com a gente aqui. Gente, as pesquisas eleitorais no Chile, em agosto desse ano, davam quase 70% para o candidato da centro-esquerda. Gente, quase 70%. Esses indicadores foram caindo, e eles encontram hoje numa situação de empate técnico ali com o candidato da ultradireita, que tinha 35% no mês de agosto também. Esse gráfico aqui, ele espelha o conjunto dos institutos de pesquisa lá do Chile. E quando a gente analisa a realidade do que está acontecendo ali, a gente fica com muitas preocupações em relação às coisas que podem acontecer aqui no Brasil. Em primeiro lugar, a gente viu manifestações no Chile que nos apontavam esse cenário aqui. Milhões e milhões de pessoas no Chile indo para as ruas. E aí a gente pensava assim, puxa vida, o povo chileno está dando um basta a esse modelo econômico, o discurso de esquerda, o discurso social está ganhando mais força, enfim. Mas quando a gente vê uma análise hoje na coluna do Callejon, aqui no UOL, ele nos traz algumas preocupações. Ele coloca aqui um jornalista chileno que diz o seguinte: trata-se, como eu vejo, de um pleito muito apertado, mas as chances do cárcere são maiores devido ao uso de elementos conhecidos da população brasileira. Manipulação de grupos de WhatsApp, o uso das notícias falsas e um programa de governo fortemente baseado em pautas como a manutenção da família tradicional cristã, a agenda neoliberal e a segurança pública em um país que foi dominado por manifestações ao longo dos últimos anos.
fala o jornalista Pino. Então, gente, isso abre um alerta muito grande para nós, porque, como eu disse a vocês, as elites escravocratas que estão aqui no nosso país não vão abrir mão de tudo aquilo que eles acham que são direitos absolutos deles. Eles vão fazer de tudo para que agora nas eleições de 2022, uma figura como Paulo Guedes, um clone de Paulo Guedes, continue à frente do nosso país na área da economia. E a gente vê também que os jornais continuam a manifestar uma preocupação e começam a desenhar que não vão ficar calados, eles não vão ficar assistindo uma mudança aqui no nosso país. Quando a gente pega esse editorial aqui, está com esse texto aqui, gente, que diz o seguinte: favoritismo de Lula nas pesquisas. O texto diz: se o favoritismo de Lula é óbvio, menos óbvio é seu enigma, é outro enigma. Qual Lula? E eles vão dizendo aqui que o Lula até agora não disse ao que pretende fazer mais à frente. A intenção de voto que todo mundo tem depositado nessas pesquisas é muito relacionada à figura, à imagem pessoal dele, e não em relação a projetos concretos que estão sendo apresentados. Isso cria uma grande preocupação dessas elites todas, porque elas sabem o Lula que passou pelo nosso país, mas eles não sabem o Lula que pode vir depois de uma prisão, depois de muitas experiências, depois de muitas percepções. Aqui no campo progressista, nós vamos continuar a ter as nossas divergências. Uns serão favoráveis ao Lula, outros serão favoráveis ao Ciro, outros serão favoráveis a uma outra criatura, enfim. Mas isso mostra que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos num barco que é um barco contra essa corrente bolsonarista que não vai largar o osso facilmente. A gente vai continuar a manter os nossos debates, as nossas críticas a pessoas da esquerda, a comportamentos da esquerda, mas nós temos que ter essa visão que nós temos uma grande batalha pela frente. E as nossas divisões internas aqui, elas vão ter que ser debatidas, mas vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que concentrar todas as nossas energias para não possibilitar que o que está ameaçado de acontecer no Chile aconteça aqui no Brasil também. Ou seja, a continuidade desse modelo neoliberal, dessa enganação, dessa empulhação e dessas bizarrices à frente aqui do nosso país. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e até o nosso próximo encontro. A gente vai continuar. Tchau.